Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais um debate da RTP, frente a frente. Paulo Raimundo, da CDU, e Luís Montenegro, pela AD. Luís Montenegro, que vai participar neste debate em direto dos nossos estúdios do Porto. Boa noite aos dois. Boa noite. Luís Montenegro, espero que nos ouça bem aí em cima no norte. Vamos então começar este debate e ditou o sorteio, que comece por si, Paulo Raimundo. E antes de irmos às propostas que têm para o país, gostava de falar da governabilidade de Portugal. É um cenário que temos falado aqui nestes debates e a minha pergunta é se a AD vencer sem maioria e sem o Chega, se para a CDU é claro que tem que ser derrubado esse governo, mesmo que seja escolhido dos portugueses em minoria. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu penso que é uma evidência, seria uma hipocrisia da minha parte estar aqui a dizer que, uma vez, a CDU acompanharia ou apoiaria um programa e um governo da AD. Portanto, penso que seria uma hipocrisia estar a criar essa expectativa. E, portanto, nós temos objetivos opostos, temos objetivos políticos e programáticos opostos, teremos a oportunidade, naturalmente, de trocar ideias sobre eles aqui e, portanto, isso seria uma hipocrisia da minha parte estar a admitir essa possibilidade. Isso significaria aceitar participar numa nova chamada geringonça com o PS para governar o país e não ficar numa instabilidade? Não, olha, sabe que não é por falta da CDU, não é por falta do PCP que há instabilidade governativa. Nós temos uma história que demonstra isso. Temos uma prática que demonstra isso. Não será por nós que nós nunca faltaremos a tudo o que seja positivo, não deixaremos de propor tudo o que seja positivo, nem de convergir tudo o que seja positivo. A questão é da mesma forma se também apoiaria o PS, se apoiaria o PS numa geringonça. Da mesma forma, mas sabe que eu acho que temos perdido demasiado tempo com o problema da forma e temos perdido menos tempo do que era necessário com o conteúdo. Ora, é para quê? É para aumentar os salários? É para resolver o problema da habitação? É para responder ao problema do Serviço Nacional de Saúde na situação em que está? É para aumentar, para acabar com a injustiça fiscal com que nos confrontamos? Então seria um sim a um governo com o PS? Essa é que é a grande questão que é preciso resolver. Isso é possível resolver, no nosso entender, naturalmente, com mais força, mais votos e mais deputados do PCP e da CDU. Não importa a forma, mas seria um sim ao conteúdo? Não, para nós não é a forma. Nós determina o conteúdo e a vida das pessoas, no dia-a-dia das pessoas. Luís Montenegro, ontem esteve aqui o líder do PS e fiz-lhe a mesma pergunta. Portanto, agora faço-lhe assim, invertendo um pouco a pergunta que fiz. Se for o PS e não a AD a vencer as eleições, mas sem maioria, para a AD, para o PSD, é claro que vai para a oposição e deixa o PS ou a esquerda governar em minoria? Bom, antes de mais, muito boa noite. Eu quero cumprimentar o João Adelino Faria e o Paulo Raimundo e dizer o seguinte: eu já há muito tempo que balizei as condições a que me apresento estas eleições e aquilo que tenho como predisposição fazer depois de ouvido o povo português e de manifestada a sua vontade política. Eu serei primeiro-ministro se for escolhido pelos portugueses e ganhar as eleições e serei nas condições em que os mandatos na Assembleia da República me puderem dar condições de governabilidade, que podem ser duas, podem ser com a maioria absoluta dos deputados, com 116 ou mais deputados conquistados nas urnas por parte dos candidatos e das candidaturas da Aliança Democrática por todo o país e nos círculos da imigração, ou se for com uma maioria relativa, se não conseguirmos atingir esse patamar. Mas não seria a primeira vez que o Partido Social Democrata se poderia abalançar a governar o país nessas circunstâncias. Aconteceu, por exemplo, com o professor Cavaco Silva em 1985 e foi, aliás, o ciclo mais virtuoso da governação de Portugal desde o 25 de Abril. Mas também aconteceu já com primeiros ministros do Partido Socialista. Mas o cenário contrário, se for o PS a ganhar. Vamos lá ver, eu coloco as minhas balizas para que os eleitores possam tomar a sua posição. Agora, evidentemente que depois desta clareza, aquilo que compete é os eleitores manifestarem a sua vontade e, no pós-eleições, cada um assumir as suas responsabilidades. Eu repito, eu serei primeiro-ministro se tiver uma vitória eleitoral, se tiver mais um voto de qualquer um dos outros oponentes, mas eu estou na campanha eleitoral para esclarecer os portugueses sobre as nossas ideias e para conquistar o maior número de mandatos possível. Portanto, deixará governar a esquerda se for essa a vontade dos portugueses, mesmo em minoria. Luís Montenegro, ouviu a minha pergunta ou não? Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta, está a tentar tirar uma conclusão. Está a tentar tirar uma conclusão que não corresponde àquilo que eu lhe disse. Aquilo que eu digo aos portugueses é o seguinte:
Eu apresento-me a estas eleições para vencer as eleições e, com base na confiança manifestada através da participação democrática e livre do povo português, poder alavancar um ciclo de governação que possa trazer mais crescimento da economia e que possa resolver os principais problemas sociais do país. E também já disse quais são as balizas em termos de apoio político que o meu governo pode ter se eventualmente não obtiver uma maioria absoluta dos mandatos. E é isso que eu farei. Muito bem. Para fechar este capítulo, Açores está à espera que o Chega viabilize o governo regional dos Açores? A questão dos Açores é uma questão que é muito interessante, porquanto quer o Partido Socialista, quer o Chega, têm, relativamente à região autónoma dos Açores, uma perspectiva muito idêntica àquela que apresentam para o país. E, portanto, é preciso agora clarificar posições. O Partido Socialista já clarificou posições. O Partido Socialista diz, basicamente, que não governa nem deixa governar. É uma opção. Acabou de cair a máscara do Partido Socialista. A máscara do Partido Socialista é não vence as eleições, não tem condições para liderar o governo e, simultaneamente, também não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas. O Chega terá agora o chamado teste do algodão. O Chega terá de decidir se vai de encontro aos braços do Partido Socialista, visto que o Partido Socialista, ao manifestar a sua posição contrária à formação do governo da AD, colocou-se na situação de estar na oposição e numa oposição ativa de derrube até das condições de início da governação. O Chega agora terá de tomar uma opção, que é respeitar o resultado eleitoral e a vontade dos açorianos ou ir para os braços do Partido Socialista numa coligação negativa, que aliás já experimentou com o explotar desta crise política, que teve como desenlace o resultado eleitoral do próximo dia 4. Agora, este teste do algodão tem dia e hora marcado. Será o dia e a hora em que se vai votar no Parlamento Regional o programa do Governo. Para que não haja nenhuma dúvida, não vale a pena sonhar com nenhuma negociação até à altura em que todos os partidos, que não existe, todos os partidos terão... Não existe, não vale a pena sonhar com ela, não vale a pena andar a enganar as pessoas, enfim, dando a entender que ela de alguma maneira possa existir. O dia e a hora marcados são o dia e a hora em que se vai votar o programa do Governo no Parlamento Regional. Muito bem, penso que ficou claro. Vamos então às propostas que ambos têm para os portugueses. Vou começar pelas pensões, mas como o Luís Montenegro já está com uma grande vantagem de tempo, vou começar pelo Paulo Raimundo. O PSD diz que se quer reconciliar com os pensionistas, já vou falar com o Luís Montenegro sobre isso. A CDU diz aumentar os pensionistas, entre outras propostas, 7,5%. 7,5% de aumento a todos os pensionistas. Pergunto-lhe se é assim e como é que o vai fazer. Sim, 7,5% para todos os pensionistas, com o mínimo de 70 euros de aumento para todos os pensionistas. E agora? Porque é agora que faz falta. Não agora quer dizer a partir das eleições? Neste ano, a partir de abril, a proposta concreta que temos é um aumento extraordinário em abril, que coloque com todos os pensionistas e reformados com 70 euros a mais, no mínimo. 7,5% para todas as formas e todas as pensões, que é uma questão... É preciso resolver agora. A situação é muito complexa. Nós estamos perante um... Isso seria permanente ou seria só uma medida no primeiro ano? Não, seria um aumento extraordinário agora, com aumentos permanentes durante a legislatura. De acordo com no mínimo, a lei. Acima da inflação. No mínimo, acima da inflação. Fez as contas a quanto é que iria custar esta primeira medida? Esta primeira medida custa, curiosamente, 1.600 milhões de euros. Que é exatamente o mesmo valor que o Orçamento de Estado em vigor decidiu atribuir em benefícios fiscais aos tais grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. E esta não foi de propósito, mas curiosamente é isto. Bateu certo. Bateu certo. E esta que é a opção que é preciso fazer. Ou nós optamos por dar benefícios fiscais aos tais grupos económicos dos tais 25 milhões de euros de lucros por dia, ou pegamos nesse valor e entregamos a mais de 2 milhões de pessoas que tanta falta faz. Mas já agora, se me permite, fez essa observação, naturalmente, Luís Montenegro terá a oportunidade de defender a sua proposta. Naturalmente, mas fez uma reconciliação com os idosos e com os reformados. É uma palavra, de facto, que vale a pena puxar por ela agora. Porque nós não nos podemos esquecer, de facto, de Luís Montenegro, a AD, o PSD, o CDS, mas também, para sermos justos, aqueles que hoje são os rostos do Chega e da Iniciativa Liberal, foram os recordistas do corte de pensões. Naqueles tempos sombrios da Troika, foram os recordistas dos cortes de pensões. Mas não admite que Luís Montenegro possa agora querer reconciliar-se com os pensionistas? Não, olha, sabe que nós temos uma experiência concreta. Esta proposta que apresentamos, 70 euros de aumento de 7,5%, já foi à Assembleia da República.
E, curiosamente, o PSD podia ter aproveitado esta oportunidade para dar um sinal da tal progressão que diz que quer concretizar e, como sabemos, não acompanhou a nossa proposta. Portanto, foi um sinal contrário à proposta que avança agora. Mas a proposta que o PSD apresenta parece-lhe boa ou não? Sobretudo no complemento solidário para idosos. Sabe que a questão fundamental, aquilo que nós temos que ter em conta é a experiência acumulada. E a experiência acumulada é esta, é os tempos que nós não nos podemos esquecer, dos tempos dos cortes das pensões, dos cortes dos salários, dos cortes no subsídio de Natal, o maior aumento de impostos de cá memória durante os tempos da Troika. E, claro, Luís Montenegro naturalmente tem uma responsabilidade acrescida nesse problema. E por isso lhe vou passar a palavra agora. Luís Montenegro, pego nesta questão das pensões. Primeira pergunta, porque é que o PSD não aprovou ou secundou esta proposta apresentada pela CDU ou pelo PCP e agora apresenta esta proposta das pensões e já vamos escalpelizar a questão do complemento solidário para idosos? Diz o Paulo Raimundo que eu tenho grandes responsabilidades, e tenho efetivamente no período em que tivemos a Troika a Portugal. E uma das responsabilidades que eu tenho é poder ter contribuído na Assembleia da República para que um governo devolvesse ao país a autonomia para se poder financiar e para dar resposta a problemas que eram só estes. Em 2011 não havia dinheiro para pagar nem salários nem pensões. Havia mesmo sobre os pensionistas a perspectiva de ficarem sem nada. É que não era sequer cortar, era ficar sem nada. Ponto número 1. Em segundo lugar, dizer que o corte que houve e que salvaguardou, felizmente, todas as pensões mais baixas, o corte que houve nas pensões foi inscrito no memorando de entendimento onde o Estado português assumiu as imposições constantes do acordo com as entidades financiadoras, negociado pelo Partido Socialista. Quando eu falo em reconciliação, falo porque foi criada uma percepção na sociedade portuguesa, segundo a qual aqueles que salvaram o país, aqueles que reestruturaram o funcionamento do Estado de modo a que ele pudesse ter os meios para pagar salários e para pagar pensões, foram os responsáveis por um momento de restrição pelo qual tivemos de passar para promover essa recuperação. E eu disse nessa ocasião em que me referi à reconciliação que não ia estar a perder muito tempo com o passado. Então porquê é que se quer reconciliar, Luís Montenegro? Porquê é que utilizou a palavra reconciliar se é um engano? Usei a palavra reconciliar porque eu não vivo noutro mundo, eu vivo num mundo real. Eu sei que há pessoas que não compreenderam o esforço que nós fizemos nessa ocasião. E eu não quero lutar agora contra isso. Eu não quero que a discussão volte 10 ou 15 anos atrás. Eu quero dizer, para o futuro, podem confiar no PSD. E podem confiar no PSD, que, aliás, está associado à maior valorização de sempre das pensões, que foi a instituição do 14º mês. Mas, para o futuro, o que é que eu quero? Eu quero garantir a todos os pensionistas que todos os anos terão um aumento das suas pensões no mínimo equivalente à inflação. Àquilo que a lei determina que é legal todos os anos ser atualizado. Depois há um segundo aspecto, que é garantir àqueles pensionistas que têm pensões mais baixas que a atualização, sempre que possível e na medida do possível, vai superar esse limiar legal. E em terceiro lugar, para garantir que aqueles que têm verdadeiras dificuldades não ficam para trás, eu quero que numa legislatura o valor de referência do complemento solidário para idosos atinja 820 euros. Luís Montenegro, para que fique claro, deixe-me só perguntar em relação a essa questão. Quer dizer que nenhum pensionista em Portugal, se o senhor for Primeiro-Ministro, vai receber menos que 820 euros? Vai ter de rendimento menos de 820 euros. Nenhum vai ter. Acontece? Não, nenhum vai ter. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque há muitos pensionistas que recebem mais do que uma pensão. E, portanto, o cômputo do seu rendimento ultrapassa o limiar hoje do complemento solidário para idosos e aquele que nós queremos que possa vir a ser. Há outros pensionistas que, para além dos rendimentos das suas pensões, têm rendimentos perdiais, têm rendimentos comerciais, têm outro tipo de rendimentos e, portanto, no fim do mês, não estão apenas dependentes do valor da pensão. Eu estou preocupado com aqueles que não têm outra fonte de rendimento, ou que mesmo tendo mais do que uma pensão, não atingem este limiar mínimo. E a eles o que é que eu garanto? Eu garanto que o Estado vai pagar a parte que o intervalo que me dei entre o seu rendimento e um valor de referência que no caso este ano é de 550 euros e que no final da legislatura será de 820 euros. E já agora eu tenho a perspectiva de numa segunda legislatura fazer equivaler este valor de referência ao salário mínimo nacional. Muito bem. Estava com algum problema em me ouvir no Porto, agora sim tivemos aí um problema com o auricular. Paulo Raimundo, é ou não uma boa proposta que nenhum pensionista em Portugal receba menos de que 820 euros? Segundo
a proposta da AD, do PSD? Olha, o único comentário que posso fazer a isso é que o PSD teve a oportunidade, lá está, de nos acompanhar na proposta para dar um sinal nesse sentido e não o fez. Essa é que é a grande questão concreta. Não vale a pena. Depois há uma outra questão. Mas é uma boa proposta ou não? Depois há uma outra questão. É que nós estamos nesta fase das promessas. Não é? Tudo é prometido, estamos na chuva de promessas, como eu às vezes costumo dizer, para depois amanhã, se nos apanhassem no poleiro, para tentar justificar porque é que não podem cumprir as promessas. Porque há dois factos objetivos. Mas acha que o PSD não vai cumprir a promessa? Há dois factos objetivos. A AD apresentou o seu programa eleitoral. Conhecemos recentemente. E talvez que haja duas linhas fundamentais. As linhas fundamentais de retomar esse processo interrompido em 2015, nomeadamente naquilo que é as PPPs, naquilo que é... Mas já vamos a esses assuntos, vamos fechar só este. Não, mas é porque isto está ligado, porque está ligado. Retomar toda a linha das privatizações, retomar toda a linha de novos caminhos para a TSU. Esta é uma ideia do programa eleitoral. É retomar tudo aquilo que foi interrompido em 2015. Luís Montenegro tem razão. Quem assinou o memorando de atendimento foi o PS. Quem o discutiu foi o PS. Quem o concretizou foi o PSD e o CDS. E volto a dizer, justiça seja feita, os que estão hoje no Chega e na Iniciativa Liberal estavam lá todos na altura. Essa é uma verdade indesmentível. Como sabe tão bem como eu, nem para a assinatura, nem para a concretização teve lá qualquer contributo do PCP e da CDU. Mas esteve mal o PCP aí? O PCP esteve mal em 2015, quando, com o seu contributo determinante, tirou o PSD e o CDS do governo. Não, esteve mal, eu vou lhe dizer porquê. Esteve mal porque nós em 2011 executámos um memorando. Veja os tempos que nós estamos aqui um bocadinho desequilibrados. Deixa-me só dizer isto, executámos um memorando. Nós estamos um bocadinho desequilibrados. Fôssemos nós a Luís Montenegro, já lhe dou a palavra, deixa-me equilibrar o tempo. Eu sei que acha que nós fizemos mal, eu compreendo porquê, porque nós tivemos um papel determinante para afastar o PSD e o CDS do governo, tivemos um papel determinante para procurar recuperar o máximo possível daquilo que tinha sido expropriado, expoliado ao nosso povo. Está satisfeito com os resultados? Tivemos um papel determinante para ir o mais longe possível naquilo que se foi a recuperação e novos desafios e novos direitos. Olha, nomeadamente nas creches, nos espaços, olha no fim do PEC para as micro, pequenas e médias empresas, tudo aspectos fundamentais. Está, portanto, a associar-se aos resultados da governação do Partido Socialista na saúde, na educação, na habitação. Eu estou-me a associar... Fica-lhe bem associar, porque de facto tem responsabilidade. Eu estou-me a associar exatamente ao papel determinante que o PCP e a CDU tiveram, lá está, para isto. Travar o projeto que estava em curso de destruição do nosso país, abrir um novo caminho e recuperar aquilo que tinha sido perdido. E é curioso, Luís Montenegro saberá até melhor do que eu, é curioso, mas que quando foi necessário, e era necessário o apoio de deputados para isso, naquelas questões decisivas, interesse dos grupos económicos, Banif, Novo Banco, olha, a reposição do tempo dos serviços dos professores, Paulo Raimundo. Propostas do Partido Socialista, aos quais o PSD Vamos fechar as pensões. sempre se associou, ao contrário do PCP e da CDU. Esta é a verdade concreta dos acontecimentos e dos factos. Quando foi preciso a mão, para garantir as questões fundamentais para os quais eram necessários deputados que não existiam com os nossos votos, o PSD vamos ter que ir a outros assuntos. Às opções mais erradas do Partido Socialista. Responda só a esta crítica, para podermos discutir mais assuntos para os portugueses, senão não saímos daqui. Muito bem, é ou não a CDU responsável pelo atual estado da situação do país também? Era isso que queria dizer? Creio que o Paulo Raimundo assumiu isso e fica-lhe bem assumir. É evidente que o desfecho da governação, o resultado da governação dos últimos anos é completamente antagónico àquele que o Paulo Raimundo aqui quis transmitir. Claro. Aquilo que é trágico para Portugal é o resultado destes 8 anos. Mas deixe-me só dizer uma coisa sobre as pensões, porque é mesmo importante muito que isto rapidamente, fique claro. Senão não saímos daqui. O Paulo Raimundo propõe um aumento este ano, em 2024, de 7,5%. Diga-me, se faz favor, quanto é que isso custa e quanto é que custa do ponto de vista da sua projeção no tempo. Nós estamos contra essa proposta, porque essa proposta não tem qualquer tipo de execuibilidade. Nós não podemos estar a aumentar as pensões 7,5%. Não temos dinheiro para isso, infelizmente. Eu também queria, mas muito não bem. temos. Vamos só encerrar a questão das pensões, senão não discutimos mais nada, meus senhores. Repita talvez o valor, porque há pouco havia um problema de comunicação com o Porto. Luís Montenegro. Eu não ouvi, então, se eventualmente disse... A nossa proposta, 7,5% para todas as reformas. 70 euros no mínimo para cada reformado, para cada pensão em reforma, tem um acréscimo no orçamento de 1.600 milhões de euros. Vezes 4 anos.
Nós estamos a falar da nossa proposta de 70 euros para todas as reformas e pensões, 7.500. 6.400 milhões de euros é o que custa em 4 anos. Posso acabar? Perguntou-me, então eu procurar responder. Deixa acabar para avançarmos. Tem um acréscimo no Orçamento de Estado em vigor, porque nós não queremos fazer esta proposta para 2028 ou para 2030. É agora, que faz falta. Tem um acréscimo no Orçamento de Estado, 1.600 milhões de euros. Que é Paulo, deixa-me só dizer-lhe, não leva muito tempo, é que senão não discutimos mais nada. Que é exatamente o mesmo. Se houver um aumento agora, ele tem depois uma vigência permanente. Tem que perceber isto, porque senão as contas não estão certas. Eu tenho que lhe dizer isto. Então tem que me dizer, mas tem que me ouvir, porque senão então a gente não se entende. Rapidamente, porque senão não saímos deste tema. É exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. 1.600 milhões de euros está consagrado no Orçamento de Estado para entregar em benefícios fiscais aos grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. Muito bem, isso dá-me deixa para o seguinte. Paulo Raimundo, aumento de salários é uma proposta quer da CDU, quer da AD. Eu pergunto-lhe, aumento de 15% em todos os salários, é a proposta da CDU? Ou em que salários? Não, aumento de 15% a todos os salários, todos os salários. No mínimo público e privado. Público e privado. E como é que faz isso? Como é que por decreto? Não, sabe que não Exatamente, é assim. Estava a ser irónico, não é? Sabe que podemos dizer assim, há 3 andamentos que são necessários de tomar. Primeiro é o Governo decidir sobre os seus próprios funcionários, a administração pública. Depois é dar um sinal no diz respeito ao salário mínimo, uma questão decisiva deste ponto de vista. E o terceiro, que é uma questão, lá está, sempre que toca também às leis laborais, há uma unidade brutal entre o PSD e o PS, é, de uma vez por todas, acabar com a caducidade da contratação coletiva. Este é que é o elemento fundamental para desbloquear a negociação. Já agora, fez também a conta sobre esse aumento de 15%? Olha, houve quem tivesse feito essa conta, e calculou mais ou menos como 15 mil milhões de euros o acréscimo. O que é que isto significava do ponto de vista de transferência do dinheiro do capital para o trabalho? 15 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E isso seria para fazer no primeiro ano de governação? Não é para fazer agora, porque é agora que é preciso. E não vale a pena virmos com a choradinho que não há dinheiro. Porque isso não cola, isso já não cola. Luís Montenegro, resposta a este aumento de salários, lendo o programa apresentado ontem da AD, salário médio para 1.750 euros até ao final da legislatura, isto baseado num cenário otimista sobre o crescimento da economia. E se esse cenário não se realizar, como é que vai conseguir esse salário de 1.750 médio? O cenário é um cenário prudente, é um cenário onde as contas estão feitas. Permita-me só uma pequena nota muito rápida para dizer ao Paulo Raimundo que quero juntar o PS e o PSD, mas eu não lhe admito isso, com toda a franqueza e honestidade. Se há coisa que nós vamos fazer é o contrário do que fez o Partido Socialista. Agora, o mesmo já não é válido para si, porque quem esteve unido ao Partido Socialista durante 6 anos foi o Partido Comunista. Dito isto, para subir os salários em Portugal é preciso desbloquear os constrangimentos que têm impedido que haja maior criação de riqueza, maior crescimento da economia. Um desses constrangimentos é a política fiscal. A política fiscal sobre os rendimentos do trabalho e a política fiscal sobre os rendimentos das empresas está a comprimir a nossa capacidade de criar riqueza. Não é só, são precisas reformas estruturais, transformações estruturais no Estado, na economia, são precisos impulsos para atrair investimento. Agora, a política fiscal é essencial, por isso nós propomos baixar o IRS da classe média, propomos baixar o IRS ainda mais dos jovens até aos 35 anos, para podermos ter o capital humano à nossa disposição em Portugal e não o perder para o estrangeiro. Propomos a isenção de contribuições e impostos de prémios de produtividade até ao limite de um vencimento mensal para podermos incentivar o trabalho e incentivar também o resultado e colocando a economia numa trajetória de crescimento que nós partimos da base do Conselho de Finanças Públicas deste ano. Atendendo à situação internacional, internacionalmente temos 2 guerras, temos inflação... Se não acontecer, isso significava que eu não confiava nas políticas que estou a propor. Isto vai acontecer... Mas isso depende do mundo, depende do mundo, com certeza, ouça. Se me disser assim, para o ano vamos ter outra pandemia e a situação vai se alterar, mas estamos a falar de um cenário de previsibilidade. O que é um cenário para o futuro? O que é um orçamento de Estado? É uma previsão. Nós estamos a prever que com as nossas políticas, com as transformações estruturais do país, com uma política fiscal que favoreça o trabalho e que favoreça também o investimento, a economia portuguesa pode criar muito mais riqueza do que aquela que está a criar agora. Deixa-me passar Isto não se faz de um dia para o outro. Deixe-me só dizer-lhe, a nossa trajetória é começar em 1.6, que é o cenário deste ano, e paulatinamente chegar até 2028 com 3,4% de crescimento económico,
garantindo com isso também os instrumentos para podermos ter políticas sociais que respondam àquilo que hoje Muito bem, preocupa deixe-me passar a palavra para o Paulo Raimundo. Paulo Raimundo, esta política fiscal, É tudo muito importante. também a CDU fala em descida de impostos ou não? Ou acha que a fuga aos impostos é mais importante do que descer impostos? É tudo muito importante, mas há uma coisa que não vale a pena nós andarmos... Eu percebo o esforço da diferenciação, eu percebo o esforço. Só que nós temos uma realidade objetiva, em particular nestes últimos 2 anos, que é factual, que é a dificuldade. Eu compreendo a dificuldade do PSD em fazer oposição à política do Partido Socialista. Eu creio que é mais a dificuldade do PCP em se desvincular do PS. Mas olha que faz bem, porque senão acaba mal. Por favor, eu não interrompi ainda e não quero interromper. Deixe só concluir o Paulo Raimundo, até para uma questão... Eu percebo a dificuldade, porque de facto o Partido Socialista, para mal dos nossos pecados, para mal da nossa vida, roubou as bandeiras fundamentais do PSD. Este é que é um problema com o que nós estamos confrontados. De facto, é verdade, nós estamos confrontados com isso. Porque habitação, nós não vamos ter tempo de falar de habitação. Não vamos ter tempo de falar de habitação. Vamos aos impostos, que era isso que estávamos a falar. Não vamos ter tempo de falar de habitação. Mas qual é a diferença da proposta do PSD para as propostas do Partido Socialista? Vamos aos impostos, pode ser, Paulo Raimundo. É lógico, claro, o nosso problema é de uma brutal injustiça fiscal. Este é que é o grande problema. Então devem ser descida de impostos, claro, como propõe o PSD, claro, ou a AD? Tem que descer os impostos no trabalho e no consumo, nomeadamente para quem trabalha e trabalha uma vida inteira, e tem que aumentar de forma efetiva, tem que ser pagos de forma efetiva os impostos sobre o capital. Ora, este é que é o grande problema. Ou seja, a proposta da AD sobre a descida do IRC favorece essas empresas ou não? Nem de propósito. A proposta da AD, com todos os floreados que possa ter e com todos os conteúdos que possa ter, não estou a pôr isso em causa, mas no fundo, dá-se as voltas que se quiser, ela vai sempre parar ao mesmo. Descida dos impostos para os grandes grupos económicos. Descida dos impostos para o capital. Dê um exemplo. É a descida do IRC? Então, nós temos uma necessidade de descida do IRC, sim, é verdade. Mas não é para os grandes grupos económicos. É para as micro, pequenas e médias empresas. Como nós propusemos. 12%. Como nós propusemos. Aqui é que é a grande necessidade. É os tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. Precisam de mais benefícios fiscais. Precisam de mais descida do IRC. Quando sabemos que, na prática, são empresas que, no fundamental, nunca pagam a taxa nominal, a taxa efetiva que está consagrada. É sempre abaixo disso. Luís Montenegro, responder a isto, a descida do IRC, vai ou não ajudar a banca, a energia, a grande distribuição, está ou não dessa maneira, baixando o IRC, a dar a essas empresas que já têm lucro excessivo ainda mais lucro? Nós perdemos ao longo dos últimos anos competitividade a nível fiscal para atrair investimento. Nós temos uma das taxas mais altas da Europa de tributação sobre os lucros das empresas. Se nós quisermos manter tudo na mesma, fazemos o que o Paulo Raimundo diz e, portanto, deixamos as coisas acontecerem e ficamos à espera que haja um milagre para virmos aqui a Portugal, com as nossas empresas e com aquelas que pudermos atrair do estrangeiro, criar investimento e oportunidades de emprego. Nós temos de ser competitivos, nós temos de perceber que países que estiveram amarrados a projetos políticos que o Paulo Raimundo defende até há poucos anos atrás, mudaram, abriram os seus mercados e estão hoje com taxas agressivas de imposto sobre os lucros das empresas, atraindo investimento e pagando melhores salários. Nós queremos ou não queremos resolver os problemas dos salários? O Paulo Raimundo acha que é o Estado que vai distribuir dinheiro a toda a gente, mas o Estado não tem dinheiro ilimitado. Não me ouviu dizer isso. Ouvi agora a propósito das pensões. Nós temos de atrair investimento. As pensões é do dinheiro que cada um de nós descontou, não é? Era só o que faltava. Sabe que atrair investimento, dar às empresas condições para se capitalizarem, para poderem ser competitivas, para arriscarem mais na inovação, para arriscarem mais na contratação de bons quadros e qualificados e para lhes pagar melhor, para nós termos uma economia assente nesta capacidade, nós temos efetivamente de ser competitivos, porque se nós não formos competitivos... Luís Montenegro, mas para que fique claro, não se deve taxar mais essas empresas, é isso? Deve-se reduzir o imposto. Deixe-me só dizer uma coisa que é, quando nós defendemos uma tributação mais amiga do investimento e das empresas, é pensar nas pessoas, não é pensar nos patrões das empresas. É sempre pensar nas condições para criar resultados que, por sua vez, vão Luís Montenegro, vou ter que passar a palavra para equilibrar o tempo, porque está... Paulo Raimundo. É sempre pensar nas pessoas, é sempre esta mesma argumentação, é sempre este o mesmo, claro. E depois, no fundo, é sempre pensar nas pessoas. E no fundo, medida central e decisiva, baixa do IRC. Com esta agravante, Luís Montenegro sabe, de certeza, naturalmente que sabe, que há uma taxa teórica de IRC e há uma taxa prática de IRC. Ora, se nós temos o Estado, Luís Montenegro diz que não há dinheiro para tudo,
Mas não fica escandalizado com o Estado em pegar em 1.600 milhões de euros e entregar em benefícios fiscais. Para quê? Para que as tais empresas, as tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia, não paguem a taxa efetiva que está consagrada de IRC. Pagam menos. Nós temos a banca a pagar uma taxa de IRC ao nosso nível, praticamente. Este é que é o grande problema que nós temos. É preciso mais benefícios fiscais, mais não receia afastar o investimento, como estava a dizer Luís Montenegro. Mas qual investimento? O investimento está aí. Isto não tem nada a ver com investimento, isto tem a ver com uma orientação clara de baixar ainda mais os impostos. É baixar para os ricos, para os pobres continuarem a suportar. Meus senhores, estamos mesmo a terminar. O sorteio diz que Luís Montenegro tem que terminar. No entanto, Paulo Raimundo tem ainda algum tempo de compensação. Há uma questão muito rápida que eu gostava, uma resposta também rápida de ambos. O novo aeroporto para a CDU, é preciso ainda estudar o assunto ou está encerrado com a conclusão do grupo de trabalho e agora é tomar a decisão e construir? Olha, o tempo é curto para nós estar arrumado, o Campo de Tiro de Alcochete, para nós estar arrumado essa solução. Há uma coisa que é preciso ter claro, é que só espero que nós não tenhamos uma multinacional estrangeira, olha, das tais que recebem benefícios fiscais, e grandes, não tens uma multinacional estrangeira a decidir pelo país onde é que vai ser o aeroporto e vai haver ou não aeroporto. Quer dizer que a Vinci não manda no país. Quem manda no país é o Governo de Portugal, são os responsáveis políticos portugueses. Luís Montenegro, acaba este debate e quer saber se o Gabinete de Estudos que anunciou quando soube esta decisão ainda está a estudar ou quando é que vai ter uma decisão sobre o aeroporto? Olha, nós desbloqueámos o processo do aeroporto há 1 ano e meio e criámos as condições para poder, no início da nossa governação, decidir em definitivo, com base na informação técnica que nos vai ser remetida em termos definitivos também pela Comissão Técnica Independente e com base, naturalmente, nos nossos critérios políticos. Deixe-me só aproveitar este final para dizer uma coisa. Mas seguindo ou não a indicação já dada? Antes fosse o problema de Portugal... Mas seguindo ou não a indicação já dada? Determinadas faixas da nossa atividade, nomeadamente o setor financeiro. Não é. Antes fosse, porque isso era muito fácil de resolver o problema do crescimento. Eu quero um país que seja capaz de criar riqueza com realismo, com prudência, mas também com ambição. Responda-me só sobre o aeroporto, vai ou não seguir as indicações dadas? Ou o novo gabinete que vai estudar pode dar uma decisão contrária? Eu sei que o João Adelino está a insistir que o novo gabinete vai estudar. O gabinete que eu criei no PSD foi precisamente para poder extrair politicamente as conclusões daqueles que verdadeiramente estudaram, que foram os técnicos. Muito bem. Chegámos mesmo ao fim. Luís Montenegro, obrigado. Paulo Raimundo, obrigado também. Obrigado a ambos. Chegámos ao fim de mais este debate. Legislativas 2024.